Bom, agora vamos pro que interessa, né? Que é o assunto dessa noite: inteligência emocional. E eu já vi que teve gente que comentou na live que já tem pergunta para fazer sobre esse tema. E queria que o pastor chamasse aqui agora o nosso convidado especial para. Porque ninguém melhor que ele para responder essas perguntas, né? Legal. Olha, a gente está muito feliz, nosso programa tem crescido, né? E esse boom, né, da inteligência emocional que já tomou conta do mundo, né? Com um best-seller aí de Daniel Goleman, e todo mundo passou a enxergar as coisas, essa dinâmica de relacionamento de uma forma totalmente diferente. E nos descobrindo, a gente passou a se relacionar muito melhor. E a gente tem a honra, o Like tem a honra de receber aqui, nessa noite, o nosso amigo Marcos Martins. Marcos Martins, esse meu brother. Eu quero dizer para... Seja muito bem-vindo, tá, Marcos? Obrigado, pastor. É um prazer estar aí com vocês. Olha, e eu quero dizer para vocês aí que estão assistindo a gente, pessoal da equipe, que eu conheço o Marcos, a gente tem um relacionamento, e eu conheço o Marcos fora e no ambiente de trabalho, porque eu já fui um paciente também. Então, experiência própria. E eu até disse isso para ele, não tenho vergonha de dizer aqui, porque eu fui assim um pouco descrente, né? Sabe aquele negócio? E aí me surpreendeu, foi uma coisa muito boa, que tem me ajudado até hoje. Então, é um prazer compartilhar com vocês uma experiência muito boa que a gente teve com esse querido aí, nosso irmão Marcos Martins. Eu quero formalmente também dizer para vocês que o nosso convidado de hoje, ele é membro fundador do International Coach Federation. Exatamente. E é o diretor de expansão e diretor especialista em inteligência emocional da Abrap Coach, Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. E como terapeuta, ele também tem a sua formação, também como psicanalista do Instituto Gamaliel. Então, o cara é uma fera. E ele desenvolveu, e ele vai falar aí, um método de um mapeamento emocional, um negócio fantástico. E ele forma coaches também, e é uma sumidade. Então, Marcos, muito obrigado, e Deus te abençoe, que a gente realmente possa ser muito feliz. Vitor, o que a gente vai perguntar aí para o nosso amigo? Já estou até com medo das perguntas agora, Vitor. É tranquilo, assim, que eu, particularmente, Marcos, quando mencionaram esse tema, eu fiquei muito na dúvida, né? Eu falei, nossa, mas inteligência emocional, o que é isso, né? E eu queria que você contasse pra gente o que é a inteligência emocional e qual que é a importância dela para a nossa vida. E se você está assistindo a gente e tiver dúvidas também, manda pra gente e vai ser muito bom poder respondê-las aqui. Pode falar, Marcos. Então, a parte mais importante quando a gente vai ver inteligência emocional é essa parte emocional, ela é uma descoberta muito recente. Então, por exemplo, os outros dois aí, né, que estavam, o pastor e o cantor e tal, se entregaram na hora que estava arrumando tela, né? Porque isso é mais da nossa geração lá atrás, né? Que fica apanhando agora para fazer as coisas. Mas quando a gente estava na escola lá atrás, muita gente dizia assim, você tem que ser muito racional, porque aí você faz e acontece. E hoje isso caiu por terra. Então, olha só como que funciona. Por que a inteligência emocional está hoje como destaque? Tem duas coisas que eu acho que é muito importante a gente saber. Primeiro, todas as decisões que você toma, primeiro elas são tomadas no campo emocional. Então, é mais ou menos o seguinte, o Guilherme está lá na escola e vai tomar uma decisão administrativa.
financeira lá. Entra a informação na cabeça dele, primeiro vai para um campo emocional. Então, de acordo com as emoções que ele está tendo no corpo dele, que está na mente dele, ele toma uma decisão emocional. Essa decisão é levada para uma área, mais aqui na frente, onde você vai começar a criar razões para você defender aquela decisão emocional. Então, se a gente entende isso, eu preciso entender, ao entender esse conceito, o que acontece? Todas as decisões que nós tomamos, primeiro, ela é uma decisão emocional. Então, se o meu emocional estiver abalado, eu só vou enxergar coisas ruins ao meu redor. Por isso que, quando tem uma pessoa com depressão, por exemplo, ela só vê coisa ruim. Uma pessoa, por exemplo, que está indo para o lado que perdeu a esperança, a vida e pensa em suicídio, ela só vai ver coisa ruim. Não adianta você falar uma coisa boa e querer fazer ela olhar para o outro lado, porque as emoções dela vão fazer ela olhar para aquele lado de lá, não tem jeito. As emoções vão levar para lá. Então, a grande importância de estudar a inteligência emocional é a gente entender que todas as decisões que nós tomamos, elas são baseadas primeiro na área emocional. Então, eu queria ilustrar isso. Eu formo e atendo pessoas. Então, eu formo coaches e terapeutas e atendo também os meus alunos e atendo as pessoas de fora, né? Então, o que acontece é o seguinte, vamos pegar casos, assim, totalmente extremos. De um lado, por exemplo, a área financeira. Tudo que você faz na área financeira, ela é primeiro focado na sua área emocional. Então, dinheiro tem a ver com emoção, tem a ver com as suas emoções. Então, dependendo de como eu esteja, como eu enxergo na área emocional o dinheiro, é assim que vai ser minha vida. Então, tem um monte de gente, por exemplo, aqui, que estão nos assistindo, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas a gente poderia tirar uma média ali, pelo menos 50% das pessoas que estão nos assistindo agora, eles vão fazer alguns processos e uma parte dessa galera pode estar vivendo sempre só para pagar a conta. E na cabeça dele só pode viver para isso. Aí sabe o que ele tem que fazer? Ele coloca na cabeça dele que ele só pode comprar algo se ele for endividado. Aí o que acontece? Ele vai comprar um celular e ele não tem dinheiro para comprar o celular. Aí ele compra o celular e depois, no primeiro ou segundo mês, ele começa a fazer todo um aperto danado e daqui a pouco ele consegue pagar o celular e paga o celular parcelado em 10 vezes ele conseguiu pagar. Olha só que interessante. Ele tinha um patamar aqui, ele estava aqui. A conta do celular era acima daquilo que ele falava que pedia. Mas naqueles 10 meses, que ele parcelou em 10 vezes, ele consegue subir, pagar o celular, depois ele desce. Ele dá os pulos dele. Mas espera aí, sabe por que isso acontece? Porque esse cara, por exemplo, ele está limitado na área emocional. Na realidade, era para ele estar aqui na parte financeira. Ele era para estar acima disso. Porque se ele produz, se ele consegue fazer, é porque tem uma limitação emocional que vai fechar. Tanto que eu estou falando agora, e algumas pessoas, por exemplo, estão travadas nessa área, ou como profissionais, ou eu quero fazer um concurso, jovens, por exemplo, querendo fazer um concurso, se na cabeça dele ele não merece estar lá, se ele, a identidade dele acha que não pode fazer, ele não vai fazer. Ele não vai realizar. Seja isso na área financeira, como eu falei agora, pode ser, por exemplo, eu já atendi casais, uma mulher, veio agora na minha cabeça, assim, exemplos, mulheres com mais de 50 anos e mulheres com 23 anos, as duas, por exemplo, não conseguiam, tinham relação sexual, uma delas já estava casada há muitos anos, casou muito nova, mais de 40 anos, não conseguia chegar à plenitude da relação, no orgasmo, e a outra que casou 6 meses, super nova, fazia um monte de coisa, também não conseguia chegar. As duas travadas por causa da área emocional. As duas, se você faz um trabalho
desbloqueia essa parte emocional e ela consegue chegar ao que ela quer. Então, assim, tudo que nós fazemos, o pano de fundo é emocional. Então, qual é a importância? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você estudar toda a parte emocional, entender que você precisa casar a sua parte racional com a inteligência emocional, mas por trás você precisa entender que as suas emoções é o que fazem você tomar uma decisão. Então, a gente pode fazer uma mudança na pessoa muito rápido. Se ela tiver, por exemplo, vamos lá, se é as emoções que mexem em tudo, que eu tomo decisões aqui, eu preciso lembrar que o que estiver passando aqui de emoção, o meu corpo reage como isso. Então, olha só, se eu chegar, o Vitor não está bem, o Vitor está lá cabisbaixo, triste. Se eu chegar para ele e começar a falar que ele é isso aí, exatamente. Se eu começar a chegar para ele e falar assim, não, vamos lá e tal, ele não muda, porque a emoção que está dentro dele não vai ser mudada só porque eu falei algo para ele. O que eu faço, então? Se eu levar o Vitor para mudar as emoções dele, ele muda o estado dele. Exemplo, Vitor, pode te usar como cobaia aqui? Ou eu não sei como é que é. Pode. Pode? Então vamos lá. Me ajuda numa coisa aí. Me conta o dia que foi o dia mais triste na sua vida. Me diz aí um dia o mais triste na sua vida. Eu vou pedir um favor para vocês. Queria que vocês olhassem para ele e depois a gente comenta. Lembra do dia mais triste? Me fala o que você viu, o que você sentiu, sentiu e ouviu. Me fala. O dia mais triste. É bem difícil o dia mais triste, porque tiveram 2 dias muito tristes na minha vida, mas um deles eu acho que é meio banal, se eu falar aqui vão me zoar. Mas acho que o dia mais triste da minha vida foi o dia que o meu avô morreu, há 1 mês atrás. Nem tanto porque a gente era muito próximo, a nossa vida inteira a gente foi um pouco afastado. Mas o que tornou esse dia tão triste para mim foi ver a tristeza que minha mãe sentia. E eu não sei vocês, mas cada vez que a gente vê os nossos pais tristes, é uma tristeza que toma conta da gente também, né? E ver minha mãe chorando e não saber como ajudar ela naquele momento, para mim foi devastador. Então eu considero esse o dia mais triste da minha vida. Você está no superficial. Eu queria que você relatasse para mim 3 coisas. Como estava o rosto da sua mãe, o que você ouviu sair da boca dela, ok? E o que você sentiu quando você viu isso. Eu vi a minha mãe segurando o choro, porque ela tem uma irmã mais nova que também estava chorando muito. E eu vi minha mãe segurando o choro, e eu cheguei para dar um abraço nela, e ela falou, tá tudo bem, porque ela estava tentando parecer forte, sabe? Mesmo no momento triste, ser uma base para todo mundo. E eu senti que... Eu me senti impotente, porque não tinha nada que eu pudesse fazer. Ok. Faz um favor para mim. Me diz o que você sente nesse exato momento, quando você está falando disso, está lembrando disso. O que você sente no seu corpo agora? Dor de barriga. Mais o quê? Tristeza, vontade de chorar, coisas assim. Ok, beleza. Faz um favor para mim. Isso, ótimo. Faz um favor para mim. Soletra para mim o nome do Guilherme de trás para frente. Soletra o seu. O meu? Soletra o seu. R-O-T-I-V. Beleza. Vamos fazer uma outra aqui agora. Me diz qual foi o dia mais feliz da sua vida. Qual foi o dia mais feliz da sua vida?
Ou o dia que você Tá. lembra agora, mais feliz da sua vida? Eu sou muito grato a Deus porque eu tive muitos dias felizes na minha vida, mas eu acho que o dia mais feliz mesmo da minha vida foi o dia que eu passei no vestibular. Como é que Porque foi foi? uma Como é coisa que foi? que, tipo assim, eu fiz 3 anos de cursinho e foi uma coisa que eu pedia muito para Deus para que desse certo. Tanto é que foi nesse período pré-vestibulando que eu passei pela minha conversão, né? E quando eu vi que eu tinha passado, para mim foi muito bom, porque eu vi que tudo que eu tinha aberto mão, né? Tudo que eu tinha abrido mão tinha valido a pena, né? E foi uma grande Entendi. satisfação para mim, foi uma realização enorme. Como é que você ficou sabendo? Eu fiquei Como é que você sabendo. ficou... Eu teve a Unesp Amigo, que quando eu passei eu vi pelo site, mas eu não fiquei tão feliz porque não era o que eu queria fazer desde o início. Eu sempre quis fazer Unicamp, era o sonho da minha vida. E o que deixou feliz mesmo foi quando eu passei na Unicamp. Eu já estava estudando na Unesp fazia um mês e eu recebi um e-mail da Unicamp falando que eu tinha sido convocado. E eu fiquei muito eufórico, só que eu não queria demonstrar isso porque meus amigos da Unesp estavam tristes porque possivelmente eu saísse. Entendi. Mas eu fiquei muito feliz, assim, eu recebi o e-mail, eu fiquei tipo... Meu Deus. Me diz uma coisa, como é que você está nesse momento agora? Tô inquieto, tô com vontade de pular. Você percebeu que eu te levei para a tristeza e para um momento de euforia, de querer agitação, né? O corpo agitado. Você percebe que foram 2 estados extremos. Então, o que acontece? Quando eu quero mexer com alguém, eu tenho que parar de virar para a pessoa e falar assim, fique feliz. Eu tenho que parar disso. Eu tenho que buscar uma âncora que está na cabeça dela, histórias que estão lá atrás, que representem aquela emoção que eu quero despertar. Ficou claro, gente? Se eu quero despertar, por exemplo, imagina, vamos trabalhar agora com a gente. Eu quero agora... o Guilherme eu não sei se o Guilherme prega, mas o Guilherme agora vai pregar na frente, vai pregar para a galera, tá bom? O pastor colocou, ele vai pregar. E aí, ele tem que escolher qual é o sentimento. Aí ele quer fazer a galera sentir o peso de uma tristeza. O que ele vai fazer? Ele pode ir para um canto e conectar, alinhar as emoções dele com as emoções que ele sentiu no momento mais triste que ele viveu. Então, se é o Vitor que vai fazer isso, o que o Vitor vai fazer? Ele está aqui agora e ele tem que dar uma mensagem triste para emocionar, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a inteligência emocional, ensina ao Vitor aqui a ir para um canto, fazer o alinhamento com a tristeza, ou seja, trazer a tristeza para dentro do corpo dele. Então, ele pensou na tristeza, ele falou daqueles momentos, o corpo começou a estar naquele estado triste. Quando ele começa a pregar, as pessoas vão sentir a tristeza que ele tem, e ele vai emocionar as pessoas. Da mesma forma, se outro dia o Vitor agora tem que chegar para animar a galera, para colocar a galera para cima, antes dele entrar para falar, ele vai alinhar as emoções dele, entenderam a ideia? E vai entrar para fazer isso. Isso serve para quê? Gente, isso serve para tudo. Você vai pedir aumento, faz o alinhamento. Você é tímido, vai dar aquela, né? Vai lá tentar chegar perto da menina, faz um alinhamento. Que alinhamento é esse? Você tem que chegar como? Forte, você tem que chegar todo abatido e tal. Entenderam a ideia? Se é sentimento aberto, eu tenho que abrir. Se é um sentimento fechado, então a inteligência emocional ela faz. O que é o estudo da inteligência emocional? É você trabalhar a parte emocional, entendendo como fazer. Por isso que é inteligência. Eu vou saber lidar com a parte emocional. Eu vou saber controlar as minhas emoções. Não vou virar robô.
Se é para ficar triste, então eu vou ficar triste. Aconteceu algo triste, eu vou ficar triste, beleza. Então, a importância é, se eu não souber entender as minhas emoções e saber usar as minhas emoções, eu vou ser igual um barco à deriva. Se veio um vento e bateu em mim e me levou para a direita, eu vou para a direita, entendeu? Se bater um vento, eu vou para a esquerda. Eu não tenho controle sobre mim. Então, por exemplo, se fosse numa reunião, vamos colocar aqui, o público é a área jovem, você vai fazer uma entrevista de emprego. E se você, antes de entrar para lá, alguém te falar algo e te abater, acabou. Você não vai conseguir passar uma emoção legal. Por isso que você pode ser detonado por uma coisa que aconteceu antes da entrevista. Eu já tive clientes, por exemplo, eu já tive alunos de cursinho, de faculdade, estavam indo para o primeiro emprego, que a gente sentava com eles só para eles montarem essa imagem, para eles poderem ter sucesso nessa área. Está ficando claro a ideia? Por que inteligência emocional? Tudo que nós fazemos depende disso. Vou dar um exemplo prático meu. Eu entrei para a inteligência emocional, fui estudar essa área, porque eu era super travado, de tudo que você imaginar, de várias áreas. Uma das coisas é que eu achava que eu não podia escrever. E eu já tinha ajudado a escrever, mas o meu nome não podia aparecer. E aí, em 2014, eu fui fazer um curso em São Paulo, de Master Coach, e o meu professor me convidou para participar de um livro com ele, de liderança e espiritualidade. Ele falou, você fala muito bem dos dois e você tem... E ali foi minha primeira experiência. Eu demorei quase 10 meses para fazer um artigo. Quase 10 meses. Eu briguei comigo para mudar essa crença que eu tinha que eu não podia escrever. 2015 foi o lançamento do primeiro livro. De 2015 até o ano passado, eu lancei 6 livros. Eu tenho 3 livros como coautor e 3 livros como coordenador. Esse ano, eu parei, voltei de novo a essas crenças e comecei a pensar o seguinte, espera aí, será que eu posso fazer mais? Porque eu tenho livros como coautor, ou seja, junto com outras pessoas, e eu tenho livros onde eu coordenei, que eu trouxe pessoas para fazer. Esse ano eu falei, cara, eu quero fazer algo doido. Comecei há 1 mês e meio. Há 2 meses atrás eu planejei e me preparei. Só que agora eu já sei lidar com essa parte emocional. Nós estamos lançando até o final do ano, de agora até o final do ano, nós estamos lançando 7 livros. 3 livros de coautoria, ou seja, só aqui tem mais de 50 pessoas envolvidas. Já está pronto o livro, Uma Viagem ao Mundo da PNL. Já vou deixar pronto para o mês de dezembro, Viagem ao Mundo das Emoções. Tem Estressadas, que é um livro que a gente vai fazer focado para as mulheres, um guia de sobrevivência da mulher do século XXI. Além do Luto, com outra pessoa que eu estou escrevendo, ou seja, são 7 livros. Uma pessoa que não podia escrever nada, passou a participar de um livro por ano. Depois de 3 anos, comecei a participar como coordenador. Hoje eu coordeno coordenadores. Eu tenho 3 coordenadores e nós estamos fazendo 7 livros. Entende que se você for mexendo com a sua mente, aquilo que você diz que é impossível, muitas vezes é porque você está bloqueado. E aí, eu sei que você vai me fazer uma outra pergunta, eu queria só dar um teste agora para ver se vocês têm bloqueio emocional ou não, tá bom? Serve para vocês que estão aqui e para a galera que está nos assistindo. Como é que eu sei se eu tenho um bloqueio? Como é que funciona o bloqueio emocional? O Guilherme, se não você falar, tá, Guilherme? Mas nos últimos 6 meses, a 1 ano, tem um pensamento recorrente que vem à sua mente, dizendo para você ser melhor em alguma área. E você dá uma desculpa. Então, você... Pode falar.
Eu acho muito interessante aí o que você vai fazer. Eu, a propósito, preciso fazer uma pergunta. É o seguinte, nós temos um público variado, né? Sim, Adultos, mais jovens, e esse bloqueio emocional, ele é uma coisa que eu acredito, por conta das circunstâncias, até nesse momento que a gente passou a viver esse ano, que tem como ênfase também o Setembro Amarelo. Então, todos nós temos um bloqueio emocional por N motivos e até sim, desconhecidos. Desconhecidos. exatamente. Então, é o seguinte, a gente precisa, para a gente dar uma guinada na vida, fazer um up na nossa vida, é importantíssimo a gente fazer esse desbloqueio, não é isso? Sim, com certeza. Por um detalhe, pastor, se ele é emocional, ele está no nosso inconsciente. Desculpa a expressão, mas aí tá merda. Por quê? Se ele é inconsciente, ele não é consciente. Eu não sei que ele existe. Então, por exemplo, o Guilherme não enxerga as crenças limitantes que ele tem. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não vai. Sozinho, eu não consigo ver os meus bloqueios. Então, o que acontece? Como que eu enxergo o bloqueio? Eu preciso enxergar o bloqueio pelo padrão. Como é que é isso aí, Marcos? É um padrão comportamental. O meu comportamento, ele é fruto das minhas crenças. Eu não sou maior que minhas crenças. Então, se eu acredito que eu vou eu não posso ter carro, eu nunca terei um carro. Se na minha visão eu tenho que ter um carro velho, eu só vou conseguir carro velho. Na hora que eu falar, não, agora eu mereço um carro zero e eu vou trabalhar para ter um carro zero, e eu posso, eu consigo, eu mereço. Na hora que mudar essa crença, que conseguir fazer o desbloqueio, isso vai acontecer para você. Isso aconteceu comigo. Eu não podia ter carro, peguei um Fusquinha com 20 anos. Foi o primeiro carro que eu tinha. De vez em quando ligava para os meus amigos para ir me socorrer, porque o bicho quebrava. 2014 foi quando eu fiz o primeiro trabalho comigo para quebrar isso e falar, não, agora eu só compro carro zero. Eu mereço um carro zero, por eu estudar tanto, por eu fazer as coisas, atender, eu mereço isso. E aí eu fui mudando a minha programação. Mas como é que eu enxergo isso? Não é porque tem uma frase que ilustra muito bem isso. Você já ouviu isso? Quem tem alguns alunos participando aqui, e eles já ouviram isso. A frase é o seguinte: eu enxergo o mundo através dos meus olhos, mas eu não consigo enxergar os meus próprios olhos. Então, para que eu possa ver os meus olhos, eu preciso de ter uma ferramenta, eu preciso de ver algo, eu preciso ter um reflexo. O que é padrão? Por exemplo, aquela menina que só procura, que só namora com o cara que faz sofrer. O primeiro namorado a fez sofrer. Ela foi para o segundo namorado, o cara está fazendo ela sofrer. Está no terceiro relacionamento, o cara era da igreja. Ninguém achava que aquele cara ia fazer ela sofrer. Estava fazendo ela sofrer. Isso daqui é um padrão. Mostra que essa menina tem um bloqueio emocional que vai fazer com que ela busque rapazes que façam ela sofrer. Ficou claro isso? Entenderam a jogada? Então, eu preciso entender o meu comportamento para... Por exemplo, tem gente dizendo que é tímido. Eu sou tímido. Não, você foi programado a ser tímido. Então, lá nas suas crenças dizem que você tem que ser tímido. E aí você não consegue fazer nada. Então, no meu caso, era assim também. Eu não podia falar em público, eu não podia olhar nos olhos das pessoas, aí eu fiz a reprogramação. Então, é muito importante saber que aquilo que eu faço, a forma como eu educo os filhos, a forma como a prática sexual, tem gente preso à prática sexual. Isso é tão sério, tão sério. Eu sou do Espírito Santo. Aqui, a maior ponte que nós temos é a chamada Terceira Ponte. Eu já atendi um diácono da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chefe dos diáconos, que ele foi para a Terceira Ponte para pular. E era um problema sexual dele. Então, assim,
como foi criado lá atrás, eu não tenho ideia disso, então eu sou reprogramado. Então, como eu faço a parte sexual, como eu vou querer fazer essas coisas, é uma programação que foi feita. Entenda uma coisa, ninguém não passa isso, porque se coloca muita coisa falando sobre genética, não é parte genética, é uma parte de programação. Agora, é uma programação dentro da barriga da mãe. Tudo aquilo que você sente, todos nós que estamos aqui, o que nós sentimos quando estávamos sendo gerados lá da barriga da nossa mãe, nós vamos ser programados por causa daquilo. Então, se foi uma gravidez indesejada, e essa mulher chorava muito, não queria criança, tinha uma rejeição, você vai ver que as pessoas que viveram isso, hoje elas sentem isso, elas sentem que são rejeitadas por todo mundo, elas têm que agradar as pessoas, elas têm que viver isso daí. Então, elas estão programadas lá de trás. Tá? Então, é uma programação que veio desde o ventre da mãe. É evidente que a gente nasce com algumas tipo, umas sugestões para algumas áreas, mas é a programação que vem que vai dizer se aquela área vai ser forte ou não, tá? Se a gente vai ser ou não aquilo, tá bom? Então, tudo é uma forma de reprogramação. Eu preciso passar por uma reprogramação. Eu preciso ver quem eu sou através do padrão que tem na minha frente, então eu não enxergo. No dia que você enxergar o seu bloqueio, ele deixa de ser bloqueio. Entenda isso. Ele é inconsciente, você não enxerga. Ele faz o seu organismo trabalhar. E aí você tem que aprender técnicas, trabalhar com o seu inconsciente. Aqui eu não estou falando nada de misticismo, aqui eu não estou falando de nada louco, eu estou falando você entender o seu corpo e trabalhar com o seu corpo. Você pode colocar de novo as telas? Eu vou brincar agora com o Guilherme, pode ser? Pode ser, Guilherme? Tamo junto, manda aí. Joga para o Guilherme lá, a tela maior para o Guilherme, para o pessoal poder ver o Guilherme. Tá bom, os 4, tá bom. Guilherme, é o seguinte, faz um favor para mim. Respira muito profundamente, respira bem profundo para mim. Pega aí e faz uma respirada funda. Vai, bem fundo mesmo, mais fundo que você puder. Isso, solta. Mais uma vez. Ótimo. Sabe o que a gente fez? O sistema, a sua parte respiratória, ela é controlada pelo seu inconsciente. Só que é uma casada, consciente e inconsciente. Olha, é controlada pelo seu inconsciente. Você respira e não se dá conta que está respirando. Concorda? Sim. Só que quando eu falei para você assim, respira profundamente, olha só o que você fez. A máquina aqui fez assim, eu tenho que respirar profundo. Aí você assumiu o controle que estava do inconsciente, passou para o consciente, você precisou de alguns segundos para calibrar a mudança para sair do inconsciente e para o consciente. Concorda comigo? Sim, correto. Ótimo. Agora eu vou pedir para você fazer uma outra coisa. Sentado do jeito que você está, por favor, acelere o teu coração. Ah, difícil, hein? Tem que dar uma mexida aqui, ó. Não. Do jeito que você está, parado, você não precisa fazer nada. Do jeito que você está, você não pode fazer exercício físico, nada. Sentado do jeito que você está. Só se eu tomar um susto aqui. Ah, então, peraí. Vamos lá, então. Vamos entender uma coisa. Nós estamos falando agora de um sistema que ele não pode ser controlado pelo consciente. Não é igual à respiração, que eu tenho a casada dos dois. Eu posso escolher. É uma só. É só inconsciente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender como esse consciente ele funciona. Por isso que a inteligência emocional vai nos ajudar muito. Por isso que a programação neurolinguística vai nos entender como é que funciona a mente, como é que ela é programada, para que eu possa, então, mexer com isso. Por exemplo, se eu pedir para você lembrar um dia
e trazer na sua mente um dia que você foi assaltado, um dia que você pensou que ia morrer, um dia que você viu alguém que você ama muito, que você achou que poderia perder essa pessoa. Se eu pedir para você lembrar e contar com detalhes, o seu coração automaticamente começa a disparar. Não é assim? É verdade. O que eu fiz, então? Eu peguei você, levei você para uma... Peguei o Guilherme, para quem está ouvindo, para a gente entender o passo a passo. O Guilherme precisava acelerar o coração. Então, eu imagino assim, que dia que ele acelerou o coração? Ou foi uma coisa muito boa, ou foi uma coisa muito ruim. Concorda? Então, Sim, é isso ou é mesmo. o nascimento de alguém que você amava muito, ou o casamento de alguém que você amava muito, ou se você é casado, seu casamento, ou uma coisa muito ruim, ou muito boa ou muito ruim. E se naquele dia o seu coração disparou, se eu pedir para você lembrar exatamente daquele dia, o seu coração dispara. Gente, por favor, entenda uma coisa. Se o Guilherme pode acelerar o coração, Guilherme, você também poderia ficar com o coração mais tranquilo, não poderia? Em teoria, sim. Como que eu faria, então, nessa teoria? Buscando a linha do que eu acabei de dizer. Me ajuda. Eu penso Se eu em... quero acelerar o coração, eu penso um dia onde o meu coração estava acelerado e aonde vai trazer a emoção que acelerou o meu coração para acelerar agora. Se eu quero sentir relaxamento, o que eu faço? Eu trago alguma lembrança calma, de paz, de férias. Ótimo, então olha só, ó o macete. Se eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu estou tendo que tomar o omeprazol, como eu tomava 3, 4 de 40, não é nem o de 20, é o de 40, dose cavalar. E se eu fazia isso e era por causa de ansiedade, então agora, se eu começo a trabalhar com minhas emoções, em que sentido? Eu começo a, quando eu entro numa situação que eu sei que o coração vai agitar, se eu colocar uma música de relaxamento antes de entrar, eu já baixei. Se eu estou numa reunião e sei que lá o bicho vai pegar naquela reunião e o meu coração vai agitar, opa, então eu posso, na reunião mesmo, no que estiver acontecendo a reunião, eu posso ir pensando em algo que vai me relaxar. E aí eu vou desconectando da reunião, me conectando com aquilo do passado, fazendo com que eu fique mais relaxado, e ali eu posso estar na reunião mais relaxado. Ninguém vai me tirar do sério. Então, olha como que é legal, coisa simples. Tem, por exemplo, pode ser que tenha alguém aqui que ficou reprovado, que ele não passou. Eu já tive vários alunos que aqui no Espírito Santo, eles vão para o Darwin, que é uma da Darwin, Coque. Eu já tive alunos do Coque, já tive alunos do Darwin, do AP, que são os cursinhos, né, o pré-vestibular, aqueles que são os mais caros, mas são aqueles os considerados melhores. E gente que frequentou com nota altíssima, tipo, que pessoa que tirava 9,10, 9,10, 9,10, 9,10, de fechar tudo. E chegar na hora da prova, ficar com índice de 3, 4. Por quê? Porque na hora da prova ele ficava agitado, aí dava branco, dava vontade de ir no banheiro, dava diarreia. Por quê? Porque o emocional está vindo em cima dela, ou dele, e ele está agindo como uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Esses alunos que às vezes ficaram 2 anos, 3 anos, eu peguei uma menina, por exemplo, para fazer o processo, 3 anos a menina tentando fazer vestibular, tentando passar para medicina, não conseguia, chegava na escola, notas altíssimas, chegava na hora da prova lá embaixo. Peguei, fizemos um trabalho 2 meses. Foi fazer a prova, hoje ela faz medicina. Por quê? Porque ela conseguiu parar, aí as emoções controladas, as emoções abriu a criatividade, abriu toda a parte dela e ela pôde usar tudo aquilo que ela estudou. Então, agora ela era uma aluna 9 e 10, por isso ela podia passar. Então, se eu não controlar o meu emocional, eu vou ter esses problemas, eu vou passar por sérios problemas, entendeu? Essa é a ideia.
Eu preciso aprender inteligência emocional, não é para cuidar do outro, não é isso. Eu não fui fazer inteligência emocional para cuidar do outro. Eu fui estudar inteligência emocional para mudar a minha vida, entende? Para poder ter a minha casa, comprar o meu carro, poder sonhar, ir lá buscar o carro dos meus sonhos. Então, eu busquei um carro zero. Agora, no meio da pandemia, eu fui lá e peguei meu segundo carro zero, o carro dos meus sonhos, com tudo automático e tal. Era o carro para mim, entendeu? Fui lá, todo mundo falando de problemas, eu estava lá buscando meu carro na Toyota, na Kurumak. Então, ou seja, a gente precisa saber lidar com as emoções para a gente mudar. Não é para você virar super-homem, mas é para você viver a sua melhor versão. Agora eu vou colocar do lado religioso, tá bom? Nós precisamos viver o sonho de Deus para a vida da gente. Deus quer que eu possa trabalhar, que eu possa ter a minha condição financeira para minha família, poder viajar, ter o meu carro, ter minha casa. Por quê? Porque Ele quer me abençoar. Eu não estou falando de agora a teoria da prosperidade. Não, nada a ver, nada disso. Eu estou falando de você viver a sua melhor versão. E sabe como é que eu sei? O pastor citou um ponto, que é aquele ponto todos nós temos. Sabe como é que eu sei que você tem? Primeiro, aquela pergunta que eu te falei, que eu fui falando para o Guilherme. Tem algo que está te perturbando. Segundo, você se sente culpado. Se a coisa era impossível, por que você se sente culpado? Porque se é impossível, não dá para você fazer. Então, você não ia sentir culpado. Você se sente culpado porque o seu inconsciente sabe que você dá conta. Entendeu a jogada que eu falei agora? Toda vez que você sente culpa, é porque aquilo que você está dizendo que é impossível, não é. O Guilherme disse assim, isso é difícil, tipo brincando, né? É impossível acelerar o meu coração. Agora, se eu virar para ele e perguntar assim, você consegue acelerar o coração, Guilherme? Consigo, pô. Então, peraí. Aquilo que era impossível passou a ser possível. Sabe qual é a diferença dos dois? Escuta essa frase que vai doer, tá bom? Mas eu gosto de fazer você doer, porque é assim que a gente muda. Manda aí. Eu vou jogar geral, tá, Guilherme? Mas serve para você também. Tá bom. O impossível que você está dizendo é por causa da sua incompetência. No dia que você fizer algo, aprender uma técnica, aprender uma ferramenta, você passa a ser competente naquilo que você não sabe fazer. E aquilo que era impossível passa a ser possível. Eu não sei pintar uma casa, não sei mesmo, nunca peguei para pintar. Mas se eu fizer um curso, ou alguém vir aqui em casa, que o cara é fera na pintura, se eu passar uma semana com ele, ajudando a pintar a minha casa, no final de uma semana eu vou saber a técnica. E aquilo que era impossível se torna possível. O Guilherme não sabia acelerar o coração, agora ele já sabe. Entenderam a diferença? Deus quer que nós sejamos exemplo para os outros. Deus quer que nós... Por que eu não posso ter um mestrado? Por que eu não posso ter um doutorado? Eu achava que não podia. Eu estou indo... o ano que vem, se Deus quiser, eu fecho meu segundo mestrado. O ano que vem, se Deus quiser, eu já tenho 3 pós. E eu não podia fechar nada. Até 2009 eu não tinha curso superior nenhum. De 2009 para cá, eu comecei a estudar assim, a fechar. De lá para cá, eu fiz mais de 72 certificados, para ser exato. Então, dá para fazer? Dá, só que eu preciso aprender a trabalhar com o meu emocional. Ficou aberto aí? Tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Tem muito... então, esse assunto é bom, hein? Dá para a gente passar tempo aqui falando dele. Eu acho que o povo de casa também consegue acompanhar sem se cansar de falar sobre isso. Você falou uma coisa no início e a gente chega... Eu cheguei a ficar até assustado aqui, meio em pânico. Quando você falou o seguinte, que as nossas decisões, elas se iniciam em uma base emocional, né? A gente decide emocionalmente primeiro
e depois disso a gente toma a nossa decisão racional. Bom, eu gosto de ter sempre o controle das coisas. Quando a gente pensa que a gente precisa tomar uma decisão emocional antes da racional, isso já me foge às mãos, porque não necessariamente eu consigo racionalmente controlar o tempo todo as minhas emoções. E já puxando um gancho para o pastor aí, para ele poder participar dessa pergunta também, se for possível, a gente sempre tenta associar, na verdade, eu acho que é meio que natural isso, se isso é uma construção de épocas passadas, não sei, mas é meio que natural a gente associar a emoção ao coração e a razão ao cérebro, né? Sim. Como é que funciona aquele verso de Jeremias, pastor, que diz que o coração do homem é enganoso? E como que a gente aplica isso nas nossas decisões emocionais se nós somos enganosos? E aí? Olha, o Marcos, ele é o especialista aqui, né? Eu sou o pastor. Mas, pegando tudo isso aí que ele já falou, que eu já tinha ouvido, não nessa intensidade, mas eu já tinha ouvido, enganoso quando ele não se torna inteligente, quando ele não permite que você se desenvolva ao campo da razão, você só tomar pela emoção. Então, tudo que o Marcos está falando aí para a gente, todos nós, naturalmente, nós, quando queremos alguma coisa, nós estamos tomados de emoção. E é o que ele falou, a inteligência emocional é a capacidade que a gente adquire de pegar essa emoção, que ela pode estar sendo positiva ou negativa, e a gente reverter isso numa bênção para nós. Então, essa é a ferramenta que ele está dizendo para nós. Então, enganoso é o coração, é verdade. Porque só se ele não for controlado por nós mesmos. Então, a gente está descobrindo aí a capacidade da gente dizer assim, ei, você está querendo isso aí, mas isso aí não é bom, não. Pode parar com isso. Eu harmonizar a emoção com a razão para tomar minha decisão. Guilherme, pegando aí, lembra que eu falei que eu não conseguia fechar graduações. Eu tentei 5 vezes pedagogia, não terminei. Uma delas eu fiquei aonde eu atuei como diretor administrativo, era o Colégio Faculdade Novo Milênio. Eu fui diretor administrativo, eu tinha bolsa de 100%, fiquei 5 anos, o curso de pedagogia é 4, eu não fiz o curso. Depois eu tentei mais em 4 escolas. Fiz sistema de informação, não concluí, primeiro era teologia, não concluí. Depois que eu fiz esse processo, eu fiz, hoje, né, eu sou teólogo, mestre em teologia, psicopedagogo, pedagogo, gestor em RH, tá? Então, eu fui fazendo as graduações. Aí, uma coisa interessante que eu vou te falar na área teológica. Da mesma forma que o coração é enganoso, a gente precisa lembrar que o novo concerto é Deus escrever as leis dele, ou seja, aquilo que ele quer na nossa mente e no nosso coração. Percebeu que Deus, ele não atua só no emocional e não atua só na razão. A igreja fundada só no emocional, ela não é uma igreja de Deus. Uma igreja fundada só no racional também não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é fundada no equilíbrio, porque Deus precisa controlar os dois. Se é só racional, tá errado. Tipo assim, a pessoa fica fria, entendeu? As emoções dela são frias, elas não são controladas só por aqui, porque o coração dele ficou pedra. E as outras pessoas que querem ser controladas só pela emoção, quererem fazer tudo por emoção, também tá errado. Eu preciso saber liderar. Perceba, eu não controlo o meu inconsciente, eu deixei isso claro, mas eu programo o meu inconsciente. Entendeu a diferença? Hoje, eu faço uma coisa que está programada. Eu sigo a programação.
Mas na hora que eu quiser mudar essa programação, eu posso reprogramá-la. Por isso que nós não temos desculpas. Se você está fazendo algo errado, procura uma pessoa e ela vai te ajudar. Se tem gente aqui, por exemplo, com casamento destruído, cara, cria vergonha na cara e vai lá resolver teu casamento. Se você não está conseguindo estudar, levanta a cabeça, pega alguém, vai procurar. Sabe o que é interessante? Se o Guilherme quebrar o braço, o Guilherme agora terminou aqui, o Guilherme andando na casa dele, foi lá e quebrou o braço. Ele não vai ligar para o pastor e falar, pastor, ora por mim. Sabe, pastor, ora por mim para o braço voltar e tal. Conserta meu braço na oração. Não é isso. O que ele vai fazer? Ele vai no hospital, vai procurar uma pessoa especialista naquela área para resolver aquele problema. Só que na área emocional, os caras ficam querendo inventar moda. Aí quer levar para todo mundo. Não, cada macaco no seu galho, entendeu? A gente precisa levar isso muito a sério. Tem uma frase que você disse que é assim, o tempo todo, você não pode se controlar o tempo todo, porque vão vir pancadas, né? Só que tem um detalhe, isso não é desculpa. Porque se você não pode controlar suas emoções, significa então que você não é responsável pelas suas ações. Então Deus não pode te julgar. Olha que enrascada a gente entra com esse pensamento. Não, eu sou responsável pelas minhas emoções. Então, eu preciso controlar. Entenda uma coisa. Quem faz parte da Igreja de Deus, o remanescente fiel, 144 mil, aqueles que pregam a última mensagem angélica, aqueles que estão para fazer o fechamento e chamar, esses caras precisam controlar suas emoções. As emoções é um ponto a ser controlado pelo remanescente fiel. Não posso ser um remanescente fiel e não estar pensando nas minhas emoções. Tem vários cursos que a gente dá gratuitos lá, e tem um bíblico. A gente pode pegar a história de Elias, você pode pegar a história de Maria Madalena. Você vai ver gente que, no mais alto grau de espiritualidade, que estava no momento mais auge da espiritualidade, mas também estavam no auge da crise emocional. Porque o cara cuidou da espiritualidade, mas não cuidou do emocional. E o emocional... uma depressão não é uma doença espiritual. Não é. Ela é uma doença emocional. Só que tem um detalhe. Se eu não cuidar do meu emocional, o meu emocional desequilibrado, ele destrói a minha espiritualididade. Pega pessoas que estão abaladas emocionalmente, elas estão há anos. Aí, sabe quando você vai conversar com elas, ela fala bem assim, eu oro, mas Deus não me ouve. Eu peço, mas isso não acontece, porque eles estão colocando nas mãos de Deus aquilo que é Ele que tem que resolver. Deus não vai curar ninguém assim. Sou eu que preciso ir lá e fazer uma terapia. Sou eu que preciso falar, não, eu quero mudar, eu quero viver algo diferente. Se eu quero viver algo diferente, então eu tenho que pagar o preço, meu irmão. Eu não posso viver de sonhos. Sonho é para ser sonhado, nunca realizado. Se eu quero colocar e viver o meu sonho, eu tenho que pegar o sonho, colocar esse sonho como uma meta, criar um planejamento para chegar até ele. Aí eu vou conseguir viver, entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa sacada. Alguém ia falar? Pode ficar à vontade. Gente, eu amo esse tema. Se me deixar falar, eu já falo muito, o pastor me conhece. E esse tema ainda, aí vai virar vigília, entendeu? Vai virar vigília, não pode. Me ajudem aí, manda eu ficar quieto, falo que eu vou mexendo aqui. Marcos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode falar. Você fez os testes com a gente e tal, falou sobre ter a inteligência emocional, mas o que eu queria saber, eu acho que o público todo de casa também quer saber, é como que a gente pode desenvolver essa inteligência emocional. Beleza. Então, vamos lá. Eu quero ilustrar e vou dar 3 ferramentas, que é o que eu falei, e vou abrir lá para vocês poderem ver. Aqui eu consigo só clicar e eu mostro a minha tela, não é isso? Não é isso, produção? Está liberado para mim? Beleza. Então, eu vou fazer isso daqui a pouco. Deixa eu só ilustrar. Foi colocada uma pergunta ali dentro, como que eu trabalho a parte de inteligência emocional com os meus filhos.
Ou como eu posso fazer isso com os meus pais. Então, eu vou dar os dois exemplos, de uma mãe para filho e do filho para o pai, tá bom? Primeiro, já viram aqueles meninos pirracentos dentro da igreja, ou na comunidade, ou na escola? Já viram ou não viram? Aquele menino está querendo chamar atenção. Aquele menino está querendo chamar atenção. Então, quanto mais eu der atenção para ele, mais eu dou aquilo que o inconsciente dele quer. Nós temos o chamado sistema de recompensa. Esse sistema, ele é inconsciente. E o que ele faz? Tudo aquilo que eu quero, aqui lá dentro, o meu desejo íntimo, aquele desejo que eu tenho no meu coração, ele, se eu realizar, então aquilo que eu fiz e me deu aquilo que eu quero, o meu sistema de recompensa diz, repete. Por isso que a gente fica preso em algumas coisas. Então, vamos lá. Como é que eu acabo com a pirraça? Aquele menino, ele está querendo, na realidade, atenção. Quando ele estiver com pirraça, ele não tem que ter atenção de ninguém. Quando ele estiver fazendo aquilo que você quer, aí que você tem que estar perto dele. Então, a mãe que começa, por exemplo, a criança começou a fazer pirraça, larga ela no canto e diz para ela, você está fazendo isso, eu não vou conversar. Pode ser pequena, deixa ela quieta lá. Ela vai chorar e vai entender que chorando, fazendo aquilo, você não vai atender. E quando ela estiver fazendo aquilo que você quer que ela faça, aí você reforça. Aí é quando você chega junto. Exemplo, o filho tirou uma nota baixa. Se ele tirou uma nota baixa, você tem que ir lá falar, mas não tem que ficar muito perto dele. Quando ele tirar uma nota alta, é o momento de você ficar junto, mais próximo possível, o momento mais feliz. Porque o sistema de recompensa vai dizer, vai controlar essa criança dizendo, vou repetir isso. Vou dar uma ilustração para vocês, invertida, do filho para a mãe. Um ancião de igreja me procurou e disse assim, Marcos, a minha mãe está muito doente e eu preciso que você ajude. Eu vou trazer aqui, eu estava com um projeto numa igreja, aqui na Serra, aqui no Espírito Santo, estava indo na igreja atender as pessoas na igreja. Aí esse ancião foi lá, pegou a mãe dele, trouxe, antes de chegar, falou, Marcos, ela está com muitos problemas de saúde, e eu preciso, eu estou assim, muito preocupado, porque ela está muito mal. Falei, tá bom, traz ela lá. Aí ela veio, aí eu comecei a fazer vários testes com ela. Quando terminou, o ancião veio, né, e tal, o filho, levou a mãe, aí ele veio conversar comigo, deixou a mãe em casa e voltou para conversar comigo. Aí ele virou para mim e falou, e aí, Marcos, qual é o problema da minha mãe? Eu falei, cara, o problema da sua mãe é você. Ele olhou para mim assim, como assim? Eu falei, o problema da sua mãe é você. É você que tem que criar vergonha na cara e mudar. Na hora que você mudar, sua mãe muda. No dia que você mudar de postura, sua mãe muda de postura e ela para de ser doente. Ele falou, você é louco? Como assim? Não estou entendendo nada. Eu falei, tá bom, vou te explicar. Você liga para ela todo dia, não é? Sim. Quando ela fala que está bem, o que você faz? Mas quando eu ligo, ela fala que está bem, eu falo, mãe, então tá bom, então fica com Deus, Deus te abençoe, e amanhã eu dou uma passada aí, mas já que você está bem, então hoje eu vou resolver um problema, não vou ir almoçar com a senhora. No outro dia, o cara liga, o que o sistema de recompensa está dizendo para aquela senhora idosa? Se você tiver saúde, seu filho não está aqui. Agora, no dia que ele liga, e a mulher fala bem assim, meu filho, eu não estou bem, meu coração está disparado, eu estou sentindo dores. O que esse cara faz? Bate na casa dela 5 minutos depois. É ele que tem que criar vergonha. Aí ele falou bem assim, Marcos, você está de brincadeira comigo. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Você não tem que acreditar em mim, você só tem que mudar. Muda a sua atitude durante 10 dias. Se ela não mudar por completo a sua forma, a forma física e as doenças psicossomáticas que ela tem, aí você tenta outra coisa. Se eu tiver certo, bem. Se eu não tiver certo, não mudou nada na tua vida. Agora, se eu tiver certo, você curou sua mãe. Aí ele falou, tá bom, eu vou fazer isso. A partir de amanhã, como é que é o esquema? Eu falei, você vai ligar para ela. Se ela falar que está doente, você vai virar para ela e falar, mãe, então vamos fazer uma coisa? Você lembra aquele remedinho que eu comprei? Toma um remedinho, deita um pouquinho,
E quando a senhora estiver melhor, a senhora me liga que eu vou passar aí para a gente passear. E todos os dias ele fazia isso. Se ela estivesse doente, era para ficar em casa, descansando sozinha. Se ela estivesse bem, ela saía com ele ou ele teria ele. O que você acha que aconteceu com essa senhora? Curou, velho. Segundo dia, quando ele ligou, e aí, mãe, como é que você tá? Eu tô meio e tal. Ah, mãe, que pena. Eu estava pensando em levar a senhora para comer uma como é que fala? Não é peixada, é muqueca. Uma muqueca comigo e tal. Meu filho? Eu estava querendo te levar lá, mas já que você está passando mal, não, mas ó, eu vou tomar um remedinho e eu acho que você chegando aqui eu já estou melhor. Entendeu? Aceita ou não? Depois daquele dia, rapaz. E aí, mãe, se ela tivesse doente, o que ela ia fazer? Ela ia respirar fundo, ia buscar saúde da onde não tinha, e a mulher de 80 passou a ter 60 anos e começou a fazer um monte de coisa. Ou seja, de acordo com o meu sistema de recompensa, eu faço uma programação. Então, vamos entender. Se isso daqui é sério, e é muito sério, eu já atendi... perceba o que eu vou falar agora. Eu não estou generalizando, colocando tudo, tá bom? Eu estou dizendo casos que eu já atendi. Eu já tive, por exemplo, vendedores muito mal financeiros porque eles estavam com problema emocional. Eu já atendi meninas de 16, 17 anos que tentaram tirar a vida delas porque elas eram cristãs, tá? Eu lembro uma da Assembleia de Deus, outra Não interessa qual a igreja. Meninas cristãs que tentaram tirar a vida porque elas estavam vivendo uma relação homoafetiva. Ou seja, ela estava tendo uma relação com uma outra menina e estava tentando tirar a vida dela porque ela não queria aquilo. Quando ela veio trabalhar comigo, a gente fez o mapeamento da parte emocional, fizemos as reprogramações de crenças, que eu vou entregar para vocês agora, para vocês olharem como é que vocês podem fazer em casa. E aí o que acontece? Uma pessoa que tentou tirar a vida com 17 anos, por causa de uma relação homoafetiva, estava agora saindo, sendo totalmente diferente, acabou com aquela relação e tendo uma relação agora normal, dentro do padrão dela. Lembre-se, ela era cristã e na cabeça dela estava fazendo uma coisa que ela condenava. Por ela estar fazendo algo que ela condenava, ela tentou suicídio. Então, cuidado, as suas emoções vão levar você para onde você, às vezes, não quer ir. Por isso que eu preciso controlar. Como eu faço isso? Vou colocar pelo menos 3 passos imprescindíveis. Tinha um diretor, um que foi superior, eu dizia a expressão assim, sine qua non. Ou seja, sem essa não existe, sem essa não dá. Então, sine qua non, tem que fazer. Se você quer vencer, essas são as 3 primeiras coisas que você tem que fazer. Tá? É o básico. É evidente que muitos que estão nos ouvindo terão que ter uma sessão bem específica com atendimento individual. Mas o que eu vou dar agora já vai resolver muita coisa, já vai ajudar muita gente, como eu ajudo e direto chega coisas para mim. Então, vamos lá. Qual é a primeira? Vou apresentar aqui. Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Aham. Sim. Beleza. Vou colocar o endereço lá no chat. Ué, cadê? Onde que eu escrevo? Comentários. Ué, não entendi. Eu tenho que sair e interromper. Eu estou querendo escrever, mas não está deixando eu escrever. Eu vou mandar no chat privado. Isso, aí a produção coloca aí. Beleza. Coloca lá para mim, por favor. cursos.institutoadvento.com.br. Então, olha só.
Quais são os presentes que eu vou te dar agora? Eu tenho 16 cursos gratuitos, mas eu quero focar em 3, que é o que a gente precisa fazer, que seria a base. A primeira coisa que você vai fazer é esse aqui, ó. Entenda as suas emoções. O Entenda as Suas Emoções é um curso onde eu faço um diagnóstico completo do seu estado emocional. E eu vou te mostrar os pontos em desequilíbrio. E eu vou te mostrar como é que o que você precisa fazer para você se transformar. Então, a primeira coisa é esse aqui. Você vai entrar no site, vai clicar aqui, vai baixar o mapeamento, aí você vai seguir lá e você vai fazer um diagnóstico das suas emoções. Então, esse é o primeiro. É bom, esse negócio é bom. Hein? Já vou adiantar um negócio. Você vai tomar uma pancada na orelha. Quem está desequilibrado emocionalmente é um soco no estômago. Vai doer. Só que tem um detalhe. Eu preciso que doa, eu preciso entender como eu estou, porque se eu não conseguir me enxergar, eu não consigo mexer comigo. Ele é ótimo. Eu já tive pessoas, por exemplo, fizeram só esse e mudou tudo na vida dele, porque ele precisava enxergar. Até aqui, tudo bem? Posso continuar? Então, a primeira coisa é você mapear o seu emocional. Olha só, esclarecendo, você colocou o endereço aí, a produção vai colocar de novo. Já está lá. Então, a pessoa vai copiar esse endereço aí, não é isso? Ela vai entrar lá no Instituto e você está oferecendo gratuitamente isso daí? É um presentão. Nem precisa de sorteio. Olha aí, ó. São 3 cursos que eu vou passar para vocês, que eu acho que deve ser na sequência que eu estou falando, para ser o presente para a galera. Olha aí, ó. Quem está no like... Ganhou. Muito legal. E são essas 3 ferramentas, elas são 3 sessões de atendimento. Então, é um presente mesmo, tá? É um presente aí, um valor legal aí que vocês estão ganhando. Em torno de R$1.000 as 3 sessões. É sério. Quem não fizer está perdendo. Eu sei que estamos nas horas do sábado, mas eu acho importante as pessoas saberem que isso não é gratuito. Vocês estão recebendo gratuito, mas nós fazemos lá é pago, entendeu? Quem faz com a gente paga. A sessão é paga. Vocês estão recebendo gratuito por um presente que a gente está fazendo. Nós acreditamos que uma igreja equilibrada vai alcançar mais rápido sua melhor versão, e nós vamos poder concluir o evangelho aqui, porque uma igreja equilibrada, ovelha saudável da ovelha, cria ovelha, nasce ovelha dela. Uma ovelha doente, ela vai estar fraca e não consegue fazer. Então, quanto mais sã tiver a ovelha, mais ela vai produzir. Tá bom? Então, a gente precisa lembrar disso. Mas vamos lá, então. Primeiro é esse, mapeamento emocional. Segundo, deixa eu voltar lá. Primeiro, então, entenda suas emoções. Faz o diagnóstico. Para quem está aqui, na hora que você tiver quem estiver assistindo, manda o seu mapeamento para mim. Lá dentro tem um suporte, pode mandar pelo suporte, e eu vou arrumar um aluno para poder conversar contigo, tá bom? Então, sobre o seu diagnóstico, se você vê que está bem complicado, não entre em parafuso. Se o negócio estiver feio, manda para a gente, eu vou olhar alguém que possa conversar com você. Segunda ferramenta imprescindível, essa daqui, ó. É a agenda emocional. Mude as suas emoções em uma semana. Você faz um dia, por exemplo, o Vitor faz o Entendendo as Suas Emoções amanhã, no sábado à noite. No domingo, ele vai lá para fazer a agenda. A agenda é uma agenda mesmo, só que ela é uma agenda prática. São atividades que vão mudar a energia que está no seu corpo, a química que está no seu corpo. Exemplo, vocês lembram quando eu fiz com o Vitor? Ele saiu da tristeza e foi para uma empolgação, queria levantar, fazer as coisas. Ele tinha
nós mudamos 2 emoções muito rápido. Então, a agenda, você vai colocar a agenda, vai fazer atividades, e essas atividades vão te levantar. Então, se você está se sentindo igual o defunto, não tem mais animação para nada, a agenda emocional na veia, você vai ver, só que aí, no lugar de fazer 1 semana, faça 15 dias. Você vai ver que você vai dar uma ressuscitada. É sério. Eu tenho clientes que não saem de casa, não estavam saindo de casa, com depressão profunda. Em 15 dias, 21 dias, essas pessoas já estão fazendo várias atividades e saindo de casa. Por quê? Porque a gente mexe com o emocional. Mexeu com o emocional, muda a pessoa, muda a parte física da pessoa. Tá bom? Podemos ir para o terceiro? Ou eu estou muito rápido? Manda ver. Pode. Pode? Está com sono. Vamos lá, então. Que a gente está chegando aqui no nosso tempo. Vamos lá, então. Terceiro, você vai pular todos esses daqui e você vai vir diretamente para esse aqui, ó. Reprograme suas crenças financeiras. Se você não quiser fazer a parte financeira, na hora que eu estiver aplicando essa ferramenta, você vai pensar na área que você quer mudar. Mas provavelmente você vai ter crenças aqui que precisam ser mudadas. Eu lembro de pessoas, por exemplo, que falavam comigo assim, mas não dá para fazer. E depois elas conseguiam fazer coisas inacreditáveis, porque era a mente delas que estava bloqueada. Então, reprogramar as suas crenças é o terceiro item. Tá bom? Então, quais são os 3 itens? Mapear. Aí você já viu como é que você está. Segundo item, agenda emocional. Terceiro, reprogramar as crenças. Isso é para te dar um gostinho. Agora, é evidente que se você viu que tem... Você viu padrão na sua vida, que você viu um padrão. O que é um padrão? Coisa que se repete. Se você viu que está repetindo, está na hora de mudar. Então, aí você traz para a gente poder ver isso daí, a gente vê pessoas, vai olhando para ver quem pode te atender. Tá bom? Hoje nós temos alunos eu tenho alunos em 10 estados hoje, graças a Deus, e alguns fora do país. Gente, a ideia mais ou menos é essa. Cada um ali, a reprogramação de crença é 3 horas. E os outros 2 você vai gastar em torno de 1 hora para fazer. Beleza? Vitor, mais alguma coisa? Guilherme, alguma coisa? Pastor? Com vocês. A gente, infelizmente, Quer falar, a gente está estourado, né, Vitor? Mas a gente vamos dá uma passadinha aí. Quando vocês estão aí, eu estou olhando aqui o povo. Estou lendo aqui as coisas. Eu acho que a conexão do Vitor caiu, mas a gente está chegando aqui no nosso limite de horário já. Exatamente. E a gente teve uma programação riquíssima aqui. Eu acredito que as pessoas estão saindo daqui com muito material, com muito conteúdo, inclusive conteúdo para ser acessado depois do like, né? Fora o que já foi conversado, adquirido e absorvido nesse like, nessa 1h40 aí. Eu acho que a gente está chegando perto até de um recorde aqui, pastor, de audiência e de conteúdo também, né? Eu acredito que o Vitor está voltando aí logo. Bom, a gente pode ir seguindo já para os momentos finais. E, pastor, você quer fazer o encerramento para a gente aí? Eu não sei se o Marcos conseguiu. Então, tem o sorteio ainda, que na verdade... Sorteio. Se a gente não conseguir fazer o sorteio hoje, a gente faz na semana que vem. Pastor, eu não sei se... E Marcos também, né? Eu não sei se vocês conseguiriam marcar um novo encontro, porque, olha, eu vou dizer que foi falado bastante coisa aqui, mas o povo nos comentários está pedindo aqui o Inteligência Emocional parte 2 já, porque realmente é muito rico isso aqui, é muito rico, né? Muita coisa para a gente poder aprender e que tem aplicação muito prática na vida. Se o Marcos topar, sexta-feira já está marcado. Então,
Vamos deixar ele responder depois para não ficar em saia justa aí, pastor. Não, rapaz, Reinaldo manda. Se ele falar que é para estar na sexta, eu tenho que desmarcar. Você tá doido? O cara foi departamental jovem, meu irmão. Foi departamental jovem aqui, ó. Anos. Então, se ele falar tal dia, tô aí. Ele falou a sexta agora, estamos aí. Eu obedeço, cara. Sou do Não passei da idade do Ministério Jovem, eu tomei um susto que eu estou chegando aos meus 50, mas ninguém pode me tirar, porque o manual da igreja fala que não tem idade para membro honorário, meu irmão. Não tem, não. Se alguém falar, tem que ganhar uma disciplina. Eu sou dinossauro lá dos jovens. Então, Marcos, está combinado. Vamos fazer parte 2, porque tem essas perguntas, a gente vai disponibilizar para você. A gente agradece demais, porque, e eu vou repetir, por experiência pessoal, eu fiz esse mapeamento, isso me ajudou muito, e sempre quando eu tenho algum conflito, alguma coisa, eu me lembro disso, recorro a essa ferramenta. Então, é muito importante isso daí, e nós vamos voltar, e com certeza vamos ter alguns testemunhos também de pessoas que durante essa semana vão procurar. Eu quero dar um último recado, que é do Senhor, né, através da sua palavra, porque o Senhor, ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa pessoa que está sendo convidada, ela está vivendo uma forte emoção, e esse Salvador se aproxima dela para socorrê-la. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era a maneira de denominar a interpretação do rabino que ele fazia da lei de Deus. Jesus, ele nos chama para trazer o conforto, o equilíbrio à nossa emoção e nos ajudar a entender isso para que a gente possa viver uma relação inteligente, saudável e eterna. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos continue presenteando dessa forma como foi essa noite, com informações tão importantes que nos ajudam a entender como Ele é bom e como Ele se preocupa com a gente, não é? Nós levantamos a bandeira amarela e estamos descobrindo que não era só para os outros, mas é para nós também. A gente também precisa disso. Nós temos... Muito obrigado, Marcos, muito obrigado. A gente vai fazer o sorteio na próxima semana, né? O Danilo Melo, ele continua conosco aí, e aí ele vai fazer mais uma música agora para a gente fechar, e depois eu faço a oração, terminando então o nosso live. Ele saiu, Danilo? Caiu a ligação. Ele saiu agora, parece. Saiu a ligação? Caiu a conexão, né? Não ligação. Então, Você pode chamar para a semana que vem também. Então, está reconectando. Pastor, só uma sugestão. Como inteligência emocional é muito amplo, seria legal se vocês olhassem com o público, né, no decorrer da semana, e elegesse 2 áreas para a gente poder se aprofundar em uma delas. Quando a gente vai, por exemplo, jovens, aí a gente entra em sexualidade, como é que é essa parte sexual, como é que funciona isso, a parte emocional ligada com isso. Então, vai para o outro lado, emprego, tá. Aí é com vocês, mas se a gente focar em uma área mais específica, dá para a gente se aprofundar mais. Ótimo. Porque hoje é no geralzão, né? Então, se a gente puder, pode se aprofundar mais. Ótimo. Eu vou lançar uma enquete no nosso Instagram, e se você está assistindo a gente, vai estar aqui presente na semana que vem, dê lá a sua sugestão do que vocês querem que a gente se aprofunde na semana que vem, e talvez esse assunto que você quer falar seja mencionado.
Show.